Então, dando continuidade às atividades do primeiro encontro nacional do mestrado Profimate, tenho a alegria de convidar a professora Ana Lúcia Vaguete Pinheiro, que vai apresentar, né, a dissertação, né, vencedora da região Sul. Foi lá da Universidade Federal de Santa Maria, tá? E ela vai falar, né, a dissertação é Estudo dos sólidos de revolução com ênfase nos corpos redondos, concepções e praxis de uma sequência didática à luz da teoria de Guy Brusson. Então, mais uma vez, parabéns pelo prêmio e fique à vontade. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Pessoal, assim, ó, apenas um recorte da minha dissertação. Eu vou procurar ser bem sucinta. Então, o título é Estudos Sólidos de Revolução com ênfase nos corpos redondos. E ela apresenta concepções e praxis de uma sequência didática à luz da teoria de Guy Brusson. A minha orientadora é a professora Janice Raquel. Então, a introdução. Então, nesse âmbito, eu coloquei aqui, ó, algumas relevâncias que foram determinantes para a escolha do tema. Então, considerando que a geometria espacial é um campo extremamente fértil para o desenvolvimento das habilidades inerentes à proficiência matemática pretendida no ensino médio, que os conceitos geométricos devem estar estritamente vinculados com as suas representações, que as habilidades geométricas necessárias à resolução de situações problemas no contexto das apreensões e dos sujeitos envolvidos exigem uma leitura interpretativa da geometria ao seu redor, que conceitos relacionados ao estudo sólidos de revolução não são evidenciados no ensino médio, a fragmentação do conteúdo e a descontextualização com a realidade como fatores determinantes do desinteresse e barreiras na aprendizagem dos alunos. Então, dentro desse contexto, nós procuramos inserir como forma metodológica uma teoria, na verdade, que é a teoria das situações didáticas de Guy Brusson. E essa teoria ela serviu como um aparato metodológico. Dessa forma, foi estruturada uma sequência didática acerca do objeto de estudos sólidos de revolução, com ênfase nos corpos redondos, atendendo às habilidades e competências propostas na BNCC e que os sujeitos envolvidos exerçam o protagonismo diante das apreensões de saberes e esses venham a corroborar nos desafios e conhecimentos e estudos posteriores. Então, assim, ó, gente, é uma abordagem bem rápida. Nós escolhemos o tema. Quem é professor e trabalha com ensino médio e sabe da relevância, né, e da forma como a geometria espacial ela é trabalhada e nesse nível como é que nós podemos despertar ou não o interesse do aluno acerca da importância desse conteúdo e que no momento atual que a gente está vivendo, né, com esse desafio do novo ensino médio, nos é cobrado o protagonismo e as metodologias, né, a gente escuta muito essas palavras, são as palavras da moda. Essa, na verdade, quando a gente começou a escrever essa pesquisa e aplicar essa pesquisa, foi antes da pandemia. E a gente, então, ela, apesar de ter esse inteirinho, esse tempo, né, ela está bem atual no sentido da necessidade que ela está se concretizando com a implementação do novo ensino médio. Pode seguir. E eu, como docente, eu sinto isso. Pode passar. Ah, é eu que passo. Desculpa. Ai, desculpa. Tá. Seguindo, então. Questão da... Assim vocês não dormiram, né? Deram uma risadinha, porque esse horário é complicado. Questão da pesquisa. Então, qual é... de que forma uma proposta de estudo embasada na teoria das situações didáticas de Guy Brusson pode contribuir para o ensino da aprendizagem do objeto de conhecimento sólido de revolução com ênfase nos corpos redondos do ensino médio. Esse trabalho ele teve como objetivo geral, então, investigar as contribuições da teoria das situações didáticas acerca desse
objeto de estudo. Aqui, como ela foi distribuída, né, organizada, foram em 6 capítulos, com introdução, com referencial teórico, e dentro desse referencial teórico nós fizemos um recorte bibliográfico sobre essa teoria, a teoria de Brousseau. Nós abordamos os corpos redondos e os principais conceitos pertinentes a cilindros, cones e esferas, que são os, né, tratados no ensino médio, utilizando o princípio de Cavalieri e o teorema de Pappus de uma forma acessível ao ensino médio, a partir de atividades lúdicas. Foi introduzido conceitos geométricos e nós trabalhamos com o teorema de Pappus para o cálculo de áreas e superfícies, e volumes desses sólidos. E também desprezando, né, as ferramentas do cálculo integral, de uma forma bem adequada ao nível do ensino médio. Como a alternativa metodológica, nós usamos a teoria, né, do Brousseau, e que ela se configura com dialéticas, que são etapas: ação, formulação, validação, institucionalização e, finalmente, a discussão dos resultados. Então, ele classifica as situações didáticas e as situações adidáticas. São os elementos principais dessa teoria. O que é uma situação didática? É um conjunto de relações estabelecidas, explícita ou implicitamente, entre um aluno, um grupo de alunos e um certo milieu. O milieu é um meio, segundo Brousseau, que, eventualmente, esse meio pode ser considerado como o próprio sistema educativo. O professor, né, que figura nesse contexto, e para esses alunos adquirem um saber constituído em constituição, que seria como uma proposta, né? Então, tem essa tríade, que é uma característica do sistema didático de Brousseau, que é a relação entre o saber, o aluno, o professor, aluno e professor. Ela se caracteriza como uma relação pedagógica, e o professor e o saber, que é uma relação de conhecimento, né? Então, saiu a palavra. Quando o aluno torna-se capaz de colocar em funcionamento e utilizar por ele o conhecimento que está construindo, numa situação não prevista de qualquer contexto, e também na ausência de qualquer professor, essa situação ela pode ser chamada de situação adidática. Então, dentro dessa teoria, situam-se as seguintes etapas da sua tipologia: a situação de ação, onde os alunos eles assumem como sua proposta de atividade feita pelo professor. Nesse momento, a gente estabelece uma forma de contrato didático. Depois, a situação de formulação. O aluno explica os procedimentos utilizados, mas não existe veracidade, não tem o julgamento da validade do conhecimento utilizado. Após, na próxima etapa, então, ele justifica por que ele fez determinada escolha e a opção, a forma que ele realiza a atividade. E, finalmente, a última fase dessa tipologia, que nós chamamos de situação de institucionalização, o professor ele retoma o seu status de conhecimento e desenvolve a discussão dos resultados dos trabalhos realizados pelos alunos. E aí, nesse momento, os conhecimentos são elaborados, são articulados, o conhecimento formal, com os saberes, né, desenvolvidos pelos alunos em cada uma das fases dessas situações em análise. Pode passar. Sou eu que passo, não sei por que eu estou acostumada. Tá. Então, para o Brousseau, o que é mais importante são as duas fases, a devolução e a institucionalização. E o professor, ele cede ao aluno uma parte da responsabilidade pela aprendizagem, enquanto que a institucionalização é destinada a estabelecer as convenções sociais de intenção do professor revelada. E essa devolução
segundo Brousseau, ela é um componente essencial do contrato didático. Então, os corpos redondos, né? A diferença conceitual entre corpos e superfícies e sólidos de revolução. Então, que esses conceitos sejam bem entendidos e compreendidos, né? Aí nós trabalhamos o princípio de Cavalieri para o cálculo das áreas de superfícies dos sólidos de revolução, na figura dos cones, do cilindro e da esfera. E nós utilizamos o teorema de Pappus, com conhecimentos básicos do ensino médio, com o conceito do centro de gravidade, sem instrumentos formais mais elaborados do cálculo, sem ferramentas mais elaboradas. Então, o design dessa proposta, ele se configura numa sequência didática elaborada sobre a perspectiva da teoria do Brousseau, e o ambiente foram 25 alunos do terceiro ano do ensino médio, ocorreu no município da cidade de Júlio de Castilhos, no Instituto Estadual de Educação, e essa pesquisa ela é de caráter qualitativo. Nós usamos uma teoria. Então, como é que foi configurada as situações didáticas propostas? Nós configuramos em 4 blocos. O bloco 1, onde nós fizemos a planificação dos sólidos de revolução. O bloco 2, onde foi realizado o cálculo das áreas de superfície dos sólidos através da sua planificação. O bloco 3, conhecendo os teoremas de Pappus. O bloco 4 foi a resolução de situações problemas envolvendo o cálculo de áreas de superfícies e volumes do sólido de revolução em contextos diversos. Então, assim, para vocês terem uma ideia, e foi bem aceito e a proposta ela se diluiu bem, né, em termos de aceitação dos alunos, e foi bem produtiva, quando a gente apresentou as atividades em blocos, e, com títulos específicos e questões, e para cada questão a gente atribuiu um título. Por exemplo, questão 1, a torre. Algumas dessas questões são questões do portal da UBMEP, outras questões são de vestibulares da URGS e da UFSM, de edições anteriores, e outras questões também são do Enem, porque esse conteúdo ele é bem objeto de conhecimento, né? Ele é bem relevante nessas esferas. Depois, a atividade 4 é o cálculo da área das superfícies através da planificação e o princípio de Cavalieri. Utilizamos questões do Enem que envolvem projeções cartográficas, determinamos o centro de gravidade de figuras planas e problemas com cálculo de superfície e volume com rotação de triângulos, e para cada questão, assim, foi estipulado um título específico. Isso, de certa maneira, como eu já falei, ele desperta uma certa curiosidade, um certo interesse no aluno. E a atividade 9, que foi a construção de maquetes. Essas maquetes foram utilizadas, como o município fica situado numa região de característica rural, uma das construções mais características são os silos. E nos silos, na geometria dos silos, na arquitetura dos silos, contempla esses corpos, os cones, os cilindros e as esferas. Então, eles reproduziram através de maquetes, isso é uma situação classificada como adidática. Então, aqui foi utilizado material de acrílico da escola, um bloco de isopor, e através, uma atividade bem simples para entender o que é um sólido de revolução, né? Através da rotação em torno do seu eixo de um retângulo, gera um cilindro, um cone, uma esfera. Essa situação adidática também foi a construção de um simulador de sólidos de revolução. Então, foi utilizado com material de sucata,
Ali aparece do lado uma caixa, um simulador de solo, que existe até no mercado, e por sinal não é bem barato. E aqui os alunos, eles construíram um simulador, ó. Ele foi projetado na tela, com material de sucata. Então, a partir, ali é o eixo, né? É uma caneta. Aqui com fotografia e com ênfase no princípio de Cavalieri. E aqui, antes de introduzir o teorema de Pappus, né, o foco era trabalhar de forma experimental, que se tornasse mais acessível o conceito de centro de gravidade. Então, foi utilizado um instrumento em forma de tripé, com um eixo orientado e uma agulha, e aí as figuras geométricas, triângulos, retângulos e semicircunferências ficaram suspensos. Com movimento giratório, eles puderam observar e determinar, através do traçado, as coordenadas do centro de gravidade dessas figuras. Então, aqui a gente colocou algumas questões, né? E as duas formas de resolução, ó. Essa questão da URGS de 2020, aqui o aluno resolveu facilmente utilizando o teorema de Pappus, e da forma tradicional, né, a mais coloquial dos livros, usando o princípio de Cavalieri. Aqui ele resolveu rapidamente também, usando uma análise simples. Ele só girou. Então, são estratégias diferenciadas, algumas mais formais, mais elaboradas, ou menos elaboradas, mas que chegam a um resultado verdadeiro. Então, só para entender como é que a tipologia da situação didática do Brousseau, ela serve de ferramenta de análise. Durante a ação, os alunos elaboraram estratégias para a resolução da questão. Na formulação, ocorreu o intercâmbio de ideias sobre as possibilidades de resolução. E a validação ocorre com o desenvolvimento da questão embasada nas etapas anteriores. Então, diante desse cenário, a maioria validou as ações com o emprego do teorema de Pappus para o cálculo dos volumes dos sólidos. Esse teorema se tornou mais acessível, mais compreensível, então, considerando, situando dentro da tipologia do Brousseau, a ação foi validada dessa forma. Tá? Isso aqui é uma questão do Enem, que ela envolve cilindros e cones. Bem, eu acho que todo mundo conhece essa questão. Aqui aparecem duas formas de resolução, uma utilizando, pede o cálculo do cilindro e do cone, e depois pergunta quantas viagens um caminhão precisa realizar para transportar toda a soja que compõe no interior desse silo. Então, aqui duas formas de resolução. Não aparece aqui, mas teve um outro grupo que resolveu, um aluno que resolveu com os seus pares, e ele questionou o seguinte, ó, que nessa questão aparece um erro conceitual, um descontexto com a realidade. Ele pergunta o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos no silo E. Então, ó, isso só seria possível transportar todo o volume de grãos se o silo fosse perfeitamente cheio, né? Se nós considerássemos todo o volume do cilindro e todo o volume do cone. E, na realidade, isso não ocorre. A soja, ela é armazenada e existem outras variáveis que são utilizadas para condicionar a soja dentro do silo, como capacidade de captação. Depois foi feito até um estudo sobre isso. Mas a gente sabe que, na prática, pensando, né, não pode ter o 100%. Então, a institucionalização do aluno, né, a forma que ele validou a sua ação,
foi fazendo esse questionamento e essa contextualização com a realidade. E, na verdade, olhando sobre o ângulo da prática, a resposta é 18, né? Poderia ser, deveria, na prática, seria bem menos que isso. Aqui também é uma questão que envolve progressão geométrica e ele resolveu utilizando o teorema de Pappus. E aqui as maquetes. Essas maquetes, elas foram produzidas, né, reproduzidas a partir de uma análise fotográfica. São construções do município de Júlio de Castilhos, ó, onde são evidenciados os cones, os cilindros, as esferas. Esse aqui é o único silo de pedra que existe no Brasil. Fica num logradouro chamado Val de Serra. E aqui foi utilizada uma maquete física. Ele utilizou uma modelagem 3D e reproduziu essa maquete. Também, no último bloco, a gente sabe da necessidade da elaboração, que não só a resolução, mas a elaboração também é importante. Os alunos, a partir desse estudo, eles elaboraram situações problemas, né? Então, aqui, diante da realidade visitada, eles propuseram situações problemas. E resolveram utilizando o teorema de Pappus e o teorema de Cavalieri. A teoria das situações didáticas, como aporte para arquitetar as atividades e expor o objeto conhecimento, teve inestimável importância, bem como a análise dos 4 momentos da tipologia das situações didáticas, como um caráter instrumental científico, validou a mediação do saber acerca do objeto do conhecimento. Então, o que nós fizemos? A gente propôs situações didáticas. De que forma? De questões do Enem, do Portal da Matemática, dos vestibulares, questões autorais, e constatamos a participação significativa dos sujeitos. E que as etapas que constituem essa dialética da TSD, da Teoria das Situações Didáticas, ela privilegia a aprendizagem, né? A gente considera que os aspectos positivos, eles sobrepuseram os obstáculos, e esse fato, essa relevância se dá ao fato da sequência apresentar narrativa, a importância da narrativa para o aluno, o contrato e o desafio. Então, nesse sentido, esses elementos privilegiaram a devolução, né, o produto do nosso trabalho. E o tão esperado protagonismo, né, a manifestação do protagonismo do aluno. As situações didáticas, como a utilização de materiais manipuláveis, as atividades experimentais, as construções das maquetes, dos silos, elas evidenciaram a postura de autonomia e o protagonismo dos alunos. Toda a questão da criatividade envolvida, né? E os resultados, eles apontam que as evidências, evidencialmente, que a teoria da situação didática, ela contribui para a aprendizagem do objeto conhecimento sólido de revolução, com ênfase nos corpos redondos para o ensino médio, que é essa ênfase, né? E que a praxis, a gente fala em praxis porque houve a fusão da teoria com a prática, né? E aí o Brousseau traz isso, né? Que não fica tão distante a utopia. Tu fala em situação didática e situação adidática. Aí tu pode despretensiosamente dizer praxis, né? Que aconteceu a praxis. E sobre essa perspectiva, os nuances que contribuem, né, para os estudos posteriores alicerçados nessa teoria. E é isso aí. Perguntas, comentários, sugestões? Sugestões, perguntas. Ninguém?
Então, vamos mais uma vez agradecer a professora Ana. Parabéns. Obrigada.